Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos educacionais nos Toques da Bolsa número 9, onde nós vamos discutir sobre a definição de metas, uma vez que foi uma solicitação feita aqui no canal por nossos colaboradores. Você que acompanha o canal sabe que nós discutimos sempre as metas que estabelecemos, aqui em particular para os anos de 2022 e 2023, onde nós vamos mostrando quanto nos aproximamos daquilo que nós acabamos por definir, como por exemplo, aqui no quadro abaixo, onde as metas estão definidas em função dos nossos ganhos. E nós temos então duas solicitações da nossa colaboradora Tatiana Brandão Honorato. E o que a Tatiana nos solicita é para que a gente possa, de alguma forma, fazer um vídeo com um passo a passo, de maneira que se possa definir em planilha objetivo e meta ou objetivo e meta com ações para um número X de anos. E veja que a Tatiana ainda nos informa que ela já construiu uma carteira, mas ela não sabe ainda como definir a quantidade de ações que ela precisa para ter um retorno aí em torno de 10 anos. E veja que essa solicitação foi há 2 semanas e cerca de 1 hora atrás, em relação a esse vídeo, na verdade, foi quando eu tirei essa mensagem, então foi um dia atrás isso, ela pede novamente aqui para que a gente faça considerações a respeito de ensinar, não sei se é bem essa palavra, ensinar, mas pelo menos mostrar como são feitas essa projeção para número de ações no longo prazo. Então, vamos mostrar um passo a passo de como chegar lá. Então, vou fazer uma planilha aqui, passo a passo, de maneira que essa planilha vai ficar disponível aqui na descrição. Então, vou fazer um passo a passo de como você constrói a ideia de montar um conceito sobre metas para um longo prazo. Então, como é que a gente começa isso? Depois eu vou dar um nome, porque o nome vai se ajustar a essa planilha. Mas por enquanto você não precisa saber disso. O importante é que você sempre comece com um objetivo principal. Por que um objetivo principal? É o que vai definir onde você quer chegar. Então, vamos supor que você deseje uma renda mensal. E essa renda mensal pode ser uma renda passiva. Então, renda mensal passiva. Vamos considerar que você queira receber aí, no período que vai decorrer lá, quando você atingir o seu objetivo, em torno de R$3.000 por mês. E aqui no caso você pode colocar quanto você gostaria de ganhar mensalmente, porque isso é o que vai fazer com que você ande na direção dessa meta em termos daqueles seus aportes mensais. Então, vamos fechar aqui em R$3.000 por mês, mas depois você estabeleça conforme a sua disponibilidade de aportes mensais. E feito o nosso objetivo principal, vamos criar alguns objetivos secundários. Porque esses objetivos secundários, a gente precisa ter aqueles objetivos que vão complementar a nossa renda mensal. Então vamos supor aqui que nós queremos objetivos secundários em função, principalmente, de um dividend yield que seja maior ou igual a 6%. E por que 6%? Nós temos por definição aqui no canal que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. E como objetivo secundário, é importante que a gente faça uma escolha dessas ações que vão compor a nossa carteira. Então vamos colocar aqui, por exemplo, escolher a ação, aquela que nós vamos chamar ação 01. Bom, então vamos escolher em torno aqui, fazer uma métrica interessante para nós de 5 ações. Então nossa carteira inicial ela vai andar na direção de 5 ações, não ao mesmo tempo. Nós não vamos escolher 5 ações de uma hora para outra. Nós vamos escolher uma ação qualquer, vai ser a nossa número 1, e depois nós vamos, à medida que for esgotando as oportunidades sobre aquela ação, bom, nós partiremos para a ação número 2, a número 3 e assim por diante. Então, a ideia não é que a gente faça uma escolha única de uma vez.
Pode até, se você se sentir confiante, não tem problema nenhum de escolher 1, 2, 3, 4 ou 5. E por que eu aqui estou falando em 5 ações? Porque se você é iniciante, se você é um nível intermediário, ou intermediário indo para o avançado na bolsa, pode ser que você não tenha ainda aquela capacidade de fazer uma análise, como a gente faz aqui no canal, de um balanço. Você vai aprendendo isso com o tempo. E você vai ver como é difícil você fazer análise de 5 ações a cada trimestre. Então você vai lá, faz de uma, faz de outra. E à medida que você vai evoluindo sobre a compreensão dessas ações, bom, você vai adquirindo outras e, ao mesmo tempo, outras oportunidades vão aparecendo. Porque se aquela que você escolheu ainda lhe oferece oportunidade, você continua comprando aquela ação. E aqui é interessante porque, como a sua renda aqui estimada é de R$3.000, você vai ter a possibilidade de adquirir ações, como são 5 ações, de forma que cada uma lhe ofereça uma parte desses R$3.000. Então, se nós dividirmos ali os 3.000 por 5 ações, nós teremos aí em torno de R$600 por ação, que é o que você gostaria de ganhar como objetivo secundário. Ou seja, o objetivo secundário é que cada uma dessas ações lhe forneça em torno aí desses R$600 mensais. Então a gente até já vai estabelecer que esse valor que vai nos retornar vai ser equivalente ao total daquilo que nós estimamos. Então vamos fazer uma soma aqui de todos esses valores para que a gente feche aí nos R$3.000. Veja aqui a igualdade entre os dois. Posteriormente, você vai precisar fazer uma análise de cenário. Porque o que acontece? Qual é a importância de fazer essa análise de cenário? A gente precisa ver como é que o mundo se comporta, como é que o país se comporta. A gente precisa ver como é que determinado setor se comporta perante esses pelo menos 2 cenários, né? O internacional e o doméstico, de maneira que você possa concluir para onde você está levando aquela aquisição das suas ações. Então veja que essa é uma análise de fato subjetiva que você vai utilizar muito da sua interpretação. Por isso que nós utilizamos aqui no canal, a gente desenvolve aqui no canal um segmento de vídeos que se chama análise de cenário. E eu elaborei aqui alguns aspectos da sua análise. Por exemplo, os aspectos legais, ver o setor que você vai escolher, como ele se comporta frente à legislação. A legislação ela é fundamental porque às vezes ela é reguladora e muitas vezes limitadora até da receita que determinada empresa de determinado setor tem a receber. Os aspectos, conforme eu disse anteriormente, econômicos globais. Como é que a economia está funcionando num determinado momento? Só para a gente ter uma ideia, se nós considerarmos os anos de 2003 até 2005, 2006, nós tivemos um boom de commodities, porque a China, nessa época, ela começou a se estabelecer como uma potência industrializada e ela precisava de insumos, e esses insumos vinham de países como o nosso, que são produtores de commodities. Então, houve uma protuberância na economia nesse período. Bom, então parece que faz sentido pegar uma empresa que trabalhe com commodities, como, por exemplo, que produza minério, faça extração de minérios e também pode fazer extração de combustível fóssil, por exemplo. Outro aspecto interessante são os aspectos econômicos domésticos, porque nesse caso tinha uma demanda por commodities e nós éramos aqueles que faziam extração, aqueles países que faziam extração desse tipo de commodities. Então, era um momento muito positivo domesticamente, porque nós éramos. Não adianta também querer determinado tipo de commodity que o país ele não o produz. Por outro lado, é importante olhar, quando se é iniciante indo para o intermediário indo para o avançado, em termos de bolsa de valores, que você escolha setores que são resilientes na economia. Eu entenderia hoje como resilientes. Eu gosto como o canal aqui é muito conservador, eu iria para a linha das companhias elétricas, bancos,
e o setor de seguros. Eu acho que esses três aqui são os mais consistentes, pelo menos na minha forma de enxergar o mercado. Você pode achar outros que tem também, se ele é um setor resiliente, que ele trabalha com, por exemplo, ele pode até produzir um insumo, mas ele produz com constância porque aquele insumo, ou aquela commodity, é consumida com constância, ela não entra dentro de um ciclo econômico. E aí, claro, começa a fazer sentido. Um exemplo disso é a soda. Mas eu não vou entrar muito no mérito, porque isso é uma questão muito de pesquisa de mercado e aí a gente precisa se aprofundar. Então, também é importante ver o momento político global, como é que ele está hoje. Nós estamos diante de uma guerra no leste europeu. E isso tem impactos aqui dentro, de várias formas. Um deles que está acontecendo é numa commodity, que é o petróleo. E o petróleo, você viu, ele teve uma subida, agora mais ou menos está se estabilizando e até regredindo. Mas quem tinha ação de empresas petrolíferas acabou recebendo fantásticos dividendos. Outro aspecto é o momento político doméstico, porque eventualmente em períodos como esse que nós estamos passando, que são períodos eleitorais, acontece pelos discursos que são ditos pelos candidatos, coisas que são ditas balançam o mercado eventualmente, e isso vem a oferecer oportunidades. E daí a importância de você saber fazer uma leitura de cenários com esses vários aspectos para que você possa fazer as escolhas mais ajustadas para a sua carteira. Agora que você já teve seu objetivo principal definido, os seus objetivos secundários, você fez uma adequada análise de cenários, é importante que você estabeleça, portanto, linhas de ação para que você possa andar na direção dos seus objetivos, segundo a análise que você fez do cenário que se apresentou. Algumas linhas de ação que eu considero muito importantes. Uma delas, primeiro, é que você precisa escolher ação com base num dividend yield de no mínimo 6%, até para ficar compatível com seus objetivos secundários. Então você precisa escolher, você precisa ir ao mercado e começar a olhar como é que empresas que você vai colocar na sua carteira, elas se comportam do ponto de vista de pagamento de proventos, até para haver uma compatibilidade. Outro aspecto que, a meu ver, me parece fundamental é que você saiba fazer uma análise das informações intermediárias, as informações trimestrais das empresas. Aqui no canal nós temos várias abordagens de o que é um balanço patrimonial, como é que você lê um balanço patrimonial e como você colhe as informações. Haverá um próximo vídeo que eu vou falar especificamente sobre fluxo de caixa, que eu acho que esses dois aspectos são fundamentais para que você possa entender do ponto de vista uma empresa, do ponto de vista do seu projeto e como, em aplicando esse projeto, ela acabe acarretando num bom retorno de caixa. Você também tem que descartar nas suas linhas de ação empresas que têm prejuízo, isso aí com relação ao seu lucro líquido. Você vai olhar esse aspecto dentro do balanço da empresa, lá vai estar o lucro líquido da companhia. Se tiver negativo, a companhia está no prejuízo, essas você vai descartando, porque exatamente no ponto que você está de aprendizado sobre análise de mercado, você tem que tomar todo o cuidado para não entrar naquelas ações que vão acabar comprometendo a sua carteira, principalmente no médio prazo. Porque se compromete ou no curto ou no médio prazo, você acaba desistindo e nem chega no longo prazo. Você vai descartar também como linha de ação companhias sem geração de caixa. Então, se ela não gera caixa, se ela não cresce no caixa, não tem por que você colocar na sua carteira, uma vez que essa companhia, mesmo que ela tenha lucro líquido, mas ela não está gerando caixa, ela não vai lhe pagar proventos. E descartar também companhias que, de alguma forma, apresente algum tipo de fraude no balanço. Por isso, você vai pesquisar o passado dessa companhia e, no aspecto da governança, ver quem são os controladores, quando houver controladores. Ver se esses controladores, em algum momento da história, não tiveram envolvidos com fraude. Isso já aconteceu, nós analisamos uma empresa aqui do ramo de petróleo e mostramos aqui que controladores, em determinado momento, tiveram envolvidos lá naquela fraude, se eu não me engano, foi do Petrolão. Então você precisa tomar cuidado, porque pode ser que se lá atrás foram tomadas medidas inadequadas, e evidentemente que essas linhas de ação são exemplificativas. Você, quando for montar
a sua estrutura para definir as suas metas, você pode considerar outras linhas de ação que venham a andar na direção dos seus objetivos, tanto o principal quanto os seus objetivos secundários. E agora chegamos à parte principal deste vídeo, que é a definição de metas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos cumprir tudo que está aqui definido anteriormente, de maneira que nós vamos agora escolher as ações que vão fazer parte da nossa carteira. E nessa parte aqui, da escolha das ações, é importante que eu diga algo para você. Isto não é uma recomendação. É apenas um exemplo daquilo que você pode fazer enquanto um investidor que está em busca das suas ações. No caso em específico, eu vou trabalhar com ações que não fazem parte da carteira do canal. Então, eu vou selecionar aqui a ISA-CTEP na sua ação ordinária. Então, vamos chamar aqui a ação ordinária da companhia e eu vou descer aqui na parte dos proventos que a companhia veio pagando. Vou pegar o máximo e depois vou fazer um agrupamento aqui por ano. E agora, eu vou calcular o que a companhia veio pagando de proventos nos últimos 5 anos. Então, de 2017 até 2021. Veja aí, no ano de 2017 ela pagou 0,75. Eu gosto de pegar os 4 dígitos depois da vírgula para dar uma maior precisão. 7594. Deixa eu anotar aqui um instantinho, por favor. 0,7594 mais 3,1416, que foi o que ela pagou em 2018, mais 1,5105, o que ela pagou em 2019, mais 1,7395, que foi o que ela pagou em 2020, e mais 3,5888, que foi o que ela pagou em 2021. Dividindo esse valor aí por 5, número de anos, veja que em média a companhia veio pagando R$ 2,14, quase R$ 2,15 em média por ano. Se você subir um pouco aqui acima, você vai ver que tem uma cotação deste momento da ação. Ela está cotada a R$ 31,58. Se nós dividirmos o valor que nós encontramos ali, R$ 2,14, quase 15 centavos de proventos pagos por ano nos últimos 5 anos, e dividirmos isso pelo preço da ação, que é R$ 31,58 no momento deste vídeo, observe que você tem um resultado aqui que você pode, para ficar mais fácil, multiplicar ele por 100, onde ele nos dá um indicativo de que essa companhia veio pagando, em média, 6,8% de proventos, em média, nos últimos 5 anos. Portanto, essa é uma ação que pode fazer parte da nossa carteira, porque ela está com um dividend yield acima dos 6%. Portanto, selecionamos a primeira ação que vai fazer parte das nossas metas. Nós não sabemos ainda o que nós vamos precisar em termos de ação. Mas uma coisa é certa. Se essa é a nossa ação número 1 que nós escolhemos, conforme nossos objetivos secundários, significa que nós queremos R$600 por mês tiradas dessa ação. Nós sabemos então que nós precisamos desse mesmo valor nos próximos, aliás, ao longo de 12 meses. Ou seja, nós temos que multiplicar os R$600 que nós temos lá em cima por 12. Então nós vamos pegar esse valor aqui da nossa meta e multiplicar ele por 12. Então note que nós vamos precisar ao longo do ano, para receber 600 por mês, de que esta ação nos retorne 7.200 por ano, para essa média de proventos de R$ 2,14 ao preço da ação a R$ 31,58. Com isso, nós vamos precisar de 3.365 ações. E como que eu sei que é esse número de ações que eu preciso? Essas mais de 3.000 ações? Bom, basta que eu divida, veja aqui, ó, que eu espero receber em termos de valores ao final de um ano, R$ 7.200, pelo valor que essa ação
vai me pagar em termos de proventos. Eu estou estimando aqui em torno de R$ 2,14. Então eu vou fazer essa divisão, só que observe o que vai acontecer quando eu fizer essa divisão. Vai me dar um número quebrado, mas eu quero saber o número correto porque as ações vêm em números inteiros, aliás. Então vamos fazer aqui uma arredonda para cima, para a gente piorar o caso, porque é o maior número de ações que nós precisamos, sem que a gente utilize nenhum dígito depois da vírgula. Então nós chegamos aos 3.365 ações de TRPL3. Definimos a nossa primeira ação. E é importante você ir analisando nesse primeiro momento só para descobrir aquelas empresas que vão lhe retornar em torno de 6%. Veja aqui, nós temos uma que nos últimos 12 meses retornou 6,94%. Esse aqui é o Banco do Nordeste. Mas vamos dar uma olhada no que a companhia pagou de proventos nos últimos 5 anos. E aqui eu já calculei para você que nos últimos 5 anos, de 2017 a 2021, a companhia pagou, então, R$ 3,01 em média por ação. Veja que é um valor aí interessante na medida do que a gente possa estar procurando em termos de proventos. Se nós considerarmos que atualmente o preço da ação está em R$ 83,50, então nós dividimos esse valor que nós encontramos por R$ 83,50. Vamos ver o que acontece. Então note que se nós multiplicarmos esse valor que nós encontramos aí por 100, neste momento a companhia está pagando, nos últimos 5 anos, em torno de R$ 3,6%. E não nos interessa. Veja a importância de nós olharmos para o passado, porque se nós pegarmos o momento, ela parece que satisfaz a nossa necessidade. Mas se nós pegarmos como ela vem se comportando ao longo do tempo, nos coloca uma luz aí que nos sinaliza que talvez a gente deva pensar melhor. Então, neste caso aqui, nós descartaríamos o Banco do Nordeste. Mas, pelo mesmo raciocínio, nós encontramos outras empresas que podem fazer parte aqui da carteira do canal. E aqui estão os preços, não é recomendação, importante isso, não é recomendação, você tem que fazer as suas escolhas para que você possa, ficar tranquilo com o que você está escolhendo. O único compromisso que nós temos aqui é com o método que nós utilizamos no canal e que nos dá o resultado. Mas as suas escolhas são suas escolhas. Então nós escolhemos essas 5 empresas e veja que todas vão atingir aqui com o objetivo de atingir o mesmo valor dos 7.200 ao longo de um ano de pagamento de proventos, com os preços, com os dividendos que elas vêm pagando em média nos últimos 5 anos e a quantidade de ações que nós temos para receber e o preço atual da cotação dessas ações. Com isso a gente já pode concluir uma série de outras coisas sobre essa composição de carteira. E agora, para chegar nessas conclusões, nós vamos definir o nosso horizonte de investimentos. Em função dos anos que nós temos para estabelecer, ali no caso, veja que a Tatiana ela falava em 10 anos, nós vamos poder concluir quantos meses são, basta multiplicar o número de anos por 12, que é o número de meses, e o que isso vai implicar em termos de investimento mensal, segundo o nosso propósito. Lembra que nosso propósito era, em média, R$3.000 por mês. Considerando os 10 anos propostos pela Tatiana, então nós vamos ter que investir para chegar nesse objetivo R$4.269 por mês. Como é que nós sabemos disso? Vamos começar sabendo quanto nós precisamos investir para cada ação que nós adicionamos em nossa carteira. Com isso, nós pegamos o preço do momento da ação e multiplicamos isso pelo número de ações que nós precisamos, porque nós vamos comprar a ação por esse preço. Então, no caso aqui específico, nós vamos precisar comprar R$106.000 dessas ações para chegar nas 3.365 a título do momento que nós estamos. Da mesma forma, nós podemos estabelecer para todas as demais o quanto nós precisamos investir para cada uma dessas ações para chegar naquele número que nós queremos chegar, que nós queremos atingir em termos de ações. E por fim, nós vamos ao final aqui concluir
qual é o somatório total de investimento que nós precisamos. Veja que nesse caso, nós precisaríamos de 512 mil no total de investimentos para que nós recebêssemos 3 mil reais por mês. Então, basta agora que a gente divida esses 512 pelo total de meses que nós temos, que é 120, e assim nós vamos saber que precisamos investir por 10 anos constantemente em torno aí de R$ 4.200. Se você quiser ampliar o número de anos, veja que já vai baixando aqui para 20, por isso que conforme o livro do Décio Bazin, que é a referência que nós utilizamos aqui no canal, ele tem a titulação Faça Fortuna com Ações. E aqui vem o complemento, antes que seja tarde. Porque se você precisa de muito tempo para fazer o seu investimento, como nós vimos ali, pode ser que não dê tempo. Então comece agora, comece já e estabeleça o que você pode fazer de investimentos para que você possa investir uma quantidade menor, mas por um longo prazo, um prazo maior. Sendo que os juros que incidem sobre os valores que você investe, eles vão acabar encurtando bastante o seu tempo em termos de investimento, justamente porque aqui entra um fator preponderante nesse método de investimento. Uma vez que, para atingir esse valor, não se está considerando os reinvestimentos. Aquilo que você eventualmente for receber em termos de proventos, em função das ações que você possui, você reinveste. E com isso gera o chamado efeito bola de neve, de maneira que este valor que você precisa investir vai se tornando ao longo do tempo cada vez menor da sua parte e uma parte maior vindo do resultado dos seus proventos. De maneira que, em média, esses proventos que são pagos mensalmente, aqui no caso do canal nós já estamos em 1.900, se o nosso objetivo era investir 3 mil por mês, agora nós precisamos só investir em torno aí de R$1.000,50. Veja que ele está bem distante daquele valor que nós estabelecemos lá de em torno de R$4.000, considerando 10 anos. Portanto, investimos pouco porque grande parte vem do valor que nós recebemos em proventos. Lembrando que é isso que faz gerar o efeito bola de neve. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais demorado, peço minhas escusas por estender, mas ele tem esse efeito instrutivo e quando tem instrução por trás, eu não vou nem acelerar o vídeo para ficar bem claro a forma como eu estou me comunicando aqui, você possa, de uma maneira mais tranquila, ir compreendendo, internalizando e montando as suas ações. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição essa tabela que eu construí aí, porque o nome dessa tabela, quando da abordagem no mercado, é considerado um planejamento estratégico. Aqui no caso, um planejamento estratégico para que você possa chegar a uma renda mensal de R$3.000. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero sinceramente você tenha gostado. Peço escusas pelo tempo que ele tomou, mas acredito que vai ajudar você na definição das suas metas. E eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.